prescrições que a gente mandou, né? As meninas na última semana e na semana passada pegaram todas as nossas prescrições, conseguiram fazer estação, né? Aquela de violência sexual de cima e embaixo, né? Então, assim, realmente é motivo de orgulho, tá? De vocês se orgulharem aí. Eu sei que tá no final do ano, né? Foi um pouco mais chato, mais corrido para algumas pessoas, mas a gente viu que no YouTube, né? Nas aulas gravadas, o pessoal foi lá e recuperou o tempo perdido, né? Fora aqueles que não conseguiram participar no seu dia, que participaram no outro dia, né? E conseguiram também recuperar ali com a gente os temas, tá? Então, foram mais 60 temas, sem ser do tira-tema, né? Só das semanas individuais aí que vocês treinaram. A gente notou, né, a evolução de vocês desde o começo, se a gente já foi falando individualmente, né, em grupo também. E os tira-temas, né, a gente separou os temas mais difíceis, como a gente tinha recordado com vocês. Eu quero que até o dia da prova, né, porque ainda vai ter bastante dia sobrando, quero que vocês revisem os tira-temas, tá? Porque são estações que a gente pensa, né, que possa vir aí, principalmente na parte, né, de manobra semiológica, né? O INEP, a gente sabe que ele repete tema, né? Igual, por exemplo, da DIP já caiu 3, 4 vezes, né? Puericultura 5, 6 vezes, cada uma, né, com sua algum item diferente um do outro, mas a base nunca muda, né? Alguns tira-temas aí a gente tirou, né, como os de hoje, da prova discursiva, né? Então eu quero que vocês foquem bastante em conteúdos que já caíram na discursiva, porque pode vir na prática também, tá bom? Acho que é isso, de maneira geral, que eu queria repassar com vocês. A gente já tinha conversado, né, semana passada, no último tira-tema, a gente conversou bastante aí, né, com todo mundo, quase todo mundo participou do penúltimo. Hoje eu acho que quase ninguém vai participar, né, porque o povo tá tudo de recesso do ano novo, mas bora lá. A Verônica hoje não vai participar, tá, com vocês, mas ela escolheu um tema para eu dar para vocês, que é hipocalcemia, né? Hipocalcemia, ela já veio aí na nossa prova teórica, né, na prova discursiva, e é um tema que às vezes a gente negligencia, né? E o diagnóstico ali, né, para a prova é muito direto ao ponto, né? Achados do exame físico, né? Que às vezes a gente acaba conseguindo durante o teste de triagem ali para pensar num paciente com hipocalcemia. E antes da gente pensar na hipocalcemia, a gente, propriamente dita, a gente tem que pensar quais são as causas de hipocalcemia nos pacientes, né? E, gente, para o INEP, a primeira coisa é essa que está aí no item grifado que eu coloquei para vocês, né? O hipoparatiroidismo, principalmente pós-tireoidectomia, tá? Que é o tema que, quando vem hipocalcemia, vem esse tema associado, tá? Então, geralmente vai vir o quê? Uma mulher, né, que foi fazer, né, uma tireoidectomia ali, total ou parcial, e acaba tendo como sequela o hipoparatiroidismo. E aí o hipoparatiroidismo causa a hipocalcemia e aí tem alguns sintomas ali, tá? Geralmente, gente, a hipocalcemia ela é assintomática, tá? Mas para o INEP, obviamente, ele vai ter que trazer, né, a clínica de hipocalcemia ali para a gente poder pensar, tá bom? Alguns, né, algumas manifestações sistêmicas, né, causadas pela hipocalcemia, justamente ocorrem por causa de distúrbio no potencial de membrana celular. A gente sabe que, né, que o cálcio, né, é muito importante, é um eletrólito super importante para a despolarização e a polarização das células, então a gente tem que pensar que se tem falta dele, né, a gente vai ter manifestações sistêmicas ali, tá bom? Principalmente parte muscular, né, neuromuscular, bom? Quando que eu estiver falando de hipocalcemia grave, geralmente na prova, né, vai vir ali um cálcio sérico menor, aliás, plasmático, né, menor do que 7%, tá? Aliás, 7 miligramas por decilitro, tá? Ou 7% também, tem algumas literaturas que colocam até em porcentagem ali, tá? 0,7. O que acontece? Se a gente tem uma hipocalcemia grave, a gente vai ter alguns sintomas, né, que a gente vai ter que ficar atentos, tá? Como, por exemplo, hiperreflexia, tá? Onde o paciente ele vai ter os reflexos extremamente elevados, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que o INEP mais cobra na prova, tá? O paciente pode apresentar tetania, laringoespasmo e, inclusive, né, ter convulsões generalizadas, tá? Para o INEP, o que é mais importante é a hiperreflexia e a tetania, que a gente já vai discutir, tá bom? E de causa principal, a gente tem o hipoparatiroidismo, mas também temos, né, o pseudo-hipoparatiroidismo, pacientes com nefropatias diversas, né, e deficiência também e dependência de vitamina D, tá? Porque lembra, né, que a vitamina D, ela sempre está associada ao cálcio ali. Então, se está deficiente de vitamina D, provavelmente esse paciente também vai estar com hipovitaminose de cálcio ali, tá?
Deixa eu só passar o slide aqui. Vamos falar um pouquinho sobre tetania. A tetania, gente, basicamente, né, ocasiona ali uma hipocalcemia mais grave ali, e o paciente ele pode apresentar tanto espasmo corporal, dores musculares, sintomas sensoriais, então ele vai ter, né, sensação diminuída ali da sensibilidade dos lábios, tá, da língua, dedos, tanto das mãos e dos pés, tá, e espasmo também da musculatura facial. Isso daqui, como eu falei para vocês, aqui e a hiperreflexia são duas coisas que o INEP cobra, justamente porque é aqui que a gente vai ver, né, os dois sinais clínicos ali do exame físico do Chauvet-Stech e do Trousseau, tá bom? Eu vou ensinar um macete para vocês que, caso vocês não saibam, né, diferenciar um do outro, a partir dessa aula eu tenho certeza que vocês vão pegar a diferença um do outro, que tem um macete bem facinho ali, tá? Bom, a tetania ela pode ser evidente com sintomas espontâneos ou latentes. O que significa isso, gente? Pode ser, tá, tanto ali desencadeado de forma latente, ou seja, assim, que ela não estava apresentando nada e do nada apresentou, tanto em crises, tá? E ela pode ser desencadeada também por testes de provocações, tá? Onde, no caso, a tetania vai ser de forma latente. Então, se ela for de latente, a gente tem que instigar, né? Tem que provocar com que ela se manifeste ali, tá? Geralmente, se for uma tetania latente, ela pode ocorrer com concentrações plasmáticas de 7 a 8 miligramas decilitro ali de cálcio, tá? E os sinais clássicos, como eu já falei para vocês, é o Chauvet-Stech e o Trousseau, tá? Que a gente consegue fazer a beira-leito ali. O que acontece? Na prática do dia a dia, às vezes a gente acaba conseguindo identificar uma tetania latente provocando o Trousseau durante, por exemplo, um teste de triagem. O paciente ele vai consultar no pronto atendimento por determinada coisa, né, X determinada coisa ali, e na enfermagem, na hora de medir os sinais vitais, pega lá o espígano, coloca no braço direito do paciente, insufla, deixa ali, acaba, né, extrapolando o tempinho, e aí o Trousseau aparece. Então, às vezes, a gente consegue, né, provocar, né, a tetania no paciente ali através do Trousseau, tá bom? Vamos discutir sobre cada um agora, porque o ponto primordial para uma estação, tá, de hipocalcemia por hipoparatiroidismo pós-tiroidectomia é basicamente o exame físico, tá? Porque é isso que o INEP cobra, porque é isso que causa um pouco de confusão na gente, tá? Então vamos falar primeiro sobre o sinal de Chauvet-Stech, né? Gente, eu quero que todo mundo lembre de Chauvet-Stech de percussão. Por quê? Porque a gente vai ficar fazendo, ó, tec, 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 e vai desencadear essa tetania ali na face do nosso paciente, tá? Uma hiperreflexia na musculatura da face, tá? Através do nervo facial ali. Então, como que a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai ter que pensar da forma correta de verbalização durante o exame físico do sinal de Chauvet-Stech? Primeiro passo, gente, é saber localizar aonde exatamente a gente vai conseguir percutir. E a palavra-chave é nervo facial na região pré-auricular. Por quê? Porque eu não posso fazer percussão para o Chauvet-Stech em outra determinada região do corpo, da face, tá? Ela obrigatoriamente tem que ser no trajeto pré-auricular do nervo facial, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um dado mais específico ainda que fala até os centímetros, né? De 0,5 a 1 centímetros abaixo do processo cigomático ou da região malar ali. E 2,5 a 3,5 anterior ao lobo auricular, tá bom? Mas o que eu quero que vocês pensem é, aonde que eu vou fazer a percussão para eu fazer o sinal de Chauvet-Stech? Na região, né, pré-auricular, no trajeto do nervo facial. É isso que eu quero que vocês verbalizem ali na aula, bom? Outra coisa que é muito importante, a resposta, né? O que vai acontecer quando a gente fizer essa percussão do nervo facial? Basicamente, o nosso paciente ele vai ter quase um AVC, um pseudo-AVC. Por que eu gosto de falar um pseudo-AVC? Porque a gente não tem o desvio da rima labial lá no AVC, aqui não vai ser diferente. Então, quando a gente percute o nervo facial no paciente com hipocalcemia, ele vai apresentar um desvio da rima labial também. E aí, nesse caso, gente, vai ser pro lado que está sendo percutido. Ou seja, se eu percuto aqui, na região do malar aqui, do nervo facial do lado esquerdo, a rima labial vai ser do lado esquerdo. Se eu percutir o nervo facial do lado direito, a rima labial vai ser do lado direito, tá bom? Isso tem que ser verbalizado. Por quê? Porque se eu percuto do lado esquerdo e o paciente desvia a rima para o lado contralateral, não é Chauvet-Stech, tá bom? Então, não faz sentido a gente
fazer esse sinal aqui, tá bom? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, ó, que eu quero que vocês treinem vocês mesmos, tá? Então, vocês vão percutir, ó. Tec, 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 tec. Então, deixa eu ver esse tec, deixa eu ver esse tec, deixa eu ver esse tec, tá? É só lembrar, tec, porque eu tô fazendo, ó, percussão, tô fazendo barulhinho. Tec, tec, tec. Como se eu estivesse batendo na porta do nervo facial ali para poder abrir a porta, tá? É importante porque é um dos principais exames físicos que poderiam vir aqui num paciente com hipocalcemia, tá bom? Nós temos o segundo, que é o mais famoso, tá? Que é o que é mais legal de se fazer na prática. Eu recomendo, tá? Que se um dia aí, depois que vocês, né, todo mundo tiver revalidado, tiver CRM na mão, e pegar um paciente com hipocalcemia, né? Às vezes a gente não verifica no exame físico, não verifica na clínica dele, mas a gente pede ali, né, o cálcio sérico ali nos eletrólitos, vem muito diminuído, eu quero que vocês façam na prática, tá? Para vocês lembrarem de mim aí no dia que vocês estiverem fazendo, tá? Então, vocês pegam o exame de sangue, viu o paciente com hipocalcemia, vai lá, tira uns 5 minutinhos para você fazer o trussô, para vocês verem que é muito, até, não vou falar que é divertido, né? Porque é divertido para a gente olhar, que é muito legal, é muito diferente, mas que o paciente acaba sendo ruim, né? O sinal de trussô, gente, basicamente é o quê? Ele trazendo a mão. Então, o que eu gosto de falar? O Chauvet-Stec, a gente está batendo na porta do nervo facial, e o trussô, ele está trazendo a mão. O trussô, ele traz a mão, tá? Fechado o punho, em direção ao próprio paciente. Como que eu vou instigar a forma latente aqui da hipocalcemia com sinal de trussô? Basicamente, a gente vai utilizar o esfigma, tá? Então, a gente vai pegar o esfigma, vai colocar como se a gente estivesse medindo a pressão arterial dele, só que aqui, nesse caso, a gente vai insuflar, tá, o manguito a 20 milímetros por mercúrio acima da pressão sistólica do paciente. Então, primeiro eu preciso verificar qual é a sistólica e qual é a diastólica do meu paciente. Depois eu acrescento 20 milímetros por mercúrio aqui, tá, acima da sistólica. E aí eu vou deixar aquele manguito insuflado por 3 minutos. Durante os 3 minutos, ele vai lentamente puxando a mão, ele vai trazendo a mão em direção para si ali, tá? E aí, se isso acontece, né, se ele tem essa contração involuntária, né, um espasmo carpo-podal ali, ou seja, do carpo realmente ali, é positivo o trussô, tá bom? Então, ele vai dobrar tanto o braço, tanto o antebraço, tanto o punho. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai estar o braço esticado aqui, o manguito, e vai dobrar, tá? Carpo aqui, a região do punho, e o do cotovelo. Então, antebraço e braço vão vir junto, tá bom? Veio, tá? É positivo o trussô, tá? Então, vamos repetir. Tec, 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 Chauvet-Stec, tô batendo na porta do meu nervo facial. Trussô, insuflei, deixei ali 20 milímetros por mercúrio, acima da minha paz, né, da minha pressão arterial sistólica. Ele trouxe a mão em direção para si, tá? Ele teve esse espasmo ali, e eu deixei ele 3 minutos ali, inflado ali, tá? É positivo, é trussô. Ok? Alguém tem alguma dúvida em relação ao trussô e o Chauvet-Stec? Alguém quer tirar alguma dúvida? Bora, gente, quero vocês participando. Hoje é o último tira-teima, larga de preguiça, vocês aí, ó. Eu acho que não é um tema difícil, né? Isso daqui a gente acaba estudando para teoria, a gente já sabe como é que faz isso daqui, né? Pelo menos eu acho que todo mundo sabe. Sem dúvidas, né? Vou parar de compartilhar aqui e vou perguntar para vocês se vocês participarem comigo. Então, Chauvet-Stec. Aonde que eu vou percutir a face do meu paciente? Qual é a região? Região pré-auricular no trajeto que passa o nervo facial. Perfeito, Janice, perfeito. Agora, sem ser Janice, porque ela já respondeu, eu quero outra pessoa para falar do Chauvet-Stec. Quanto tempo eu deixo o manguito insuflado para ter o trussô? 3 minutos. Perfeito, Liliana. E acima de quantos milímetros por mercúrio a gente deixa da pressão sistólica? 20 milímetros por mercúrio. 20 milhões. Perfeito, Bruna, é isso mesmo. É isso, gente, não é difícil, tá? São palavrinhas chaves que não pode deixar de ser feita aqui, tá? Esse tema já caiu na prova teórica, já caiu na prova discursiva, e é um ótimo, um excelente tema para a prova prática também, tá? Para a gente poder fazer ali o trussô e o Chauvet-Stec, tá?
Em 10 minutos faz tranquilamente, sobra tempo. Vocês viram que eu não demorei nem 3 minutos para verbalizar o passo a passo. É só isso, não tem o que complicar a nossa vida, tá bom? Essa estação foi bem tranquila, né? Assim, esse tema de uma possível estação. E agora eu vou colocar um para vocês que é um pouquinho mais chato, que eu acho que todo mundo já teve muita dificuldade nesse tema, né? Que é a nossa cetoacidose diabética, né? Gente, cetoacidose diabética veio na prova agora, né, teórica, e ela já veio em uma estação prática de pediatria, tá? E, gente, a estação prática de pediatria de cetoacidose, ela foi bem direta ao ponto, tá? Basicamente, para você fazer o diagnóstico e o manejo, não tinha nem que fazer anamnese. Se vocês fossem treinar ela, né, na íntegra, vocês iam ver que o primeiro item não falava nem sobre anamnese, sobre nada, tá? Era para você dar o diagnóstico e tratar o paciente, tá? Então, na CAD, né, na cetoacidose diabética, é muito importante a gente saber, né, os pré-CAD, ou seja, o que vem antes da CAD acontecer, e o pós-CAD, que seria o quê? Como que eu vou resolver a CAD, tá? E, gente, é até meio chato falar, mas a prática, ela não é tão bem feita, tão bem corrigida a CAD, conforme a teoria, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque no meu internato, pelo menos, a gente já deve ter pegado, sei lá, uns 10 pacientes com CAD, e é bem difícil, é bem chato manejar, não é tão lindo igual a teoria. Mas, graças a Deus, estamos, né, na prova do INEP, a gente consegue, só com a teoria linda, maravilhosa ali, a gente consegue resolver a estação. Então, uma estação de CAD, gente, não tem como eles cobrarem uma CAD, tá? De outra forma, que não seja de forma parecida com a que já veio, tá? CAD de pediatria ali na reaplicação, se eu não me engano, em 2020. Então, como que vai vir um paciente para a gente? Basicamente, um paciente, tá? DM1 ali, ou seja, ele sabe que ele é diabético tipo 1, e aconteceu alguma coisa que desencadeou a CAD. Ou ele pode simplesmente não saber que ele tem diabetes mellitus, né, tipo 1 ali, e ele já abre com uma cetoacidose diabética, tá? Isso é o mais comum do dia a dia, da gente poder fechar um diagnóstico de CAD, tá? Sintomas que a gente tem que associar para a gente pensar numa CAD. Os 4 P's da diabetes, porque um paciente que tem cetoacidose diabética, gente, ele sim ou sim vai apresentar polidipsia, polifagia, poliúria ou perda de peso. Isso são sinais característicos do paciente com a cetoacidose diabética. Por quê? Porque ele já está com acidose metabólica, ele já está realmente necessitando de hidratação. Então, ele vai, né, precisar bastante de água ali, vai sentir bastante sede, ele vai sentir bastante fome, vai muito no banheiro, né? Então, os sintomas da diabetes ali, os 4 P's, vão estar escancarados para a gente, tá bom? Associado a isso, o paciente ele vai apresentar o quê? Uma sonolência, né? Uma prostração, ele vai estar desidratado, ele vai estar com hálito cetônico. Gente, hálito cetônico eu já vi em 2 pacientes só com cetoacidose diabética. Não é tão comum paciente com cetoacidose diabética na vida real ter hálito cetônico, mas na prova ele vai apresentar esse hálito cetônico, tá? E o principal, dor abdominal. De todos os 10 pacientes que eu ajudei a manejar na CAD no internato, os 10 tinham dor abdominal. É tipo assim, é quase certeza que você vai pegar um paciente com CAD que vai apresentar dor abdominal, tá bom? E a gente pode ter também, né, vômitos ali, ok? Então, associei, teve ali na minha leitura do CARD ali, polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso, e ele tá com uma dor abdominal, ou sinal de desidratação, ou com hálito cetônico, ou ali um pouco sonolento, a primeira coisa que a gente vai pensar é na CAD, ok? E a gente tem 3 fatores predisponentes, né, a desencadear uma cetoacidose diabética. Quais são elas? O primeiro delas é o quê? Abandono ou uso incorreto de insulina. O Marcos está aí, tá de prova, né? A gente pegou, acho que no internato, uma paciente jovem, sabia que era diabética tipo 1, e ela simplesmente não tomava a insulina dela direito. Então, ela sempre estava ali no pronto atendimento com um quadro de cetoacidose, não é, Marcos? Você pode até me confirmar aí. Se eu não me engano, a gente chegou a internar ela, acho que umas 3, 4 vezes para poder resolver cetoacidose. E eu falo assim, durante o período todo que a gente foi fazer o internato, né? Então, assim, o abandono em si do uso, né, regular da insulina acaba desencadeando a cetoacidose diabética, tá? Outra coisa, infecção recente. Isso daqui é muito típico em idoso, tá? Então, idoso que tem diabetes, tá? Descontrola pós-quadro infeccioso, tá? Geralmente ali uma infecção de vias aéreas superiores, né? Uma pneumonia, uma gripezinha, enfim, qualquer coisa que desencadeie, né, uma infecção ali
pode virar uma cetose diabética, ok? E o terceiro, que é o menos importante, o que menos dá na prática, que é a mudança alimentar, tá? Ou seja, um paciente que ele tá, né, passando por algum tipo de dieta ali via oral, tá bom? O que eu quero que vocês pensem é, principalmente, abandono ou uso irregular da insulina, tá? No DM1, ou infecções recentes. Então, é muito importante a gente perguntar para o paciente se ele ficou recentemente doente, né? Se ele teve alguma gripe, se ele estava com tossino, né? Com dor de garganta. É muito importante, tá? Ou sintomas urinários também, tá? Isso também desencadeia cetose diabética, tá? Principalmente nos idosos ali. Exames complementares. É muito importante a gente prescrever essa lista aqui, tá? Por quê? Porque cada uma tem o seu próprio achado da cetose diabética, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, a gente vai pedir para o paciente com a cetose diabética um hemograma completo, perfil renal, então ureia, creatinina, sódio, potássio, tá? E outros eletrólitos também, mas aqui o principal, o primordial para a gente é o potássio, que a gente já vai falar daqui a pouco, glicemia capilar ossérica, gasometria arterial, por quê? Porque a gente está falando de uma acidose metabólica, tá? E aqui tá a dica que a gente sempre dá no tira-teima. Se a gente sabe que o paciente tem uma cetose diabética, ele vai ter uma acidose metabólica, e na hora que a gente vê uma gasometria arterial, a gente vai nem perder tempo lendo a gasometria. A gente vai falar, o paciente apresenta uma acidose metabólica. Pronto, tá? Essa é as mesmas dicas que a gente dá lá nos exames de imagem de abdômen agudo, né, na parte cirúrgica ali, e de radiografia, tá? Se eu sei aquele determinado achado, eu não perco tempo olhando 2 horas aquele exame de imagem para eu esquecer. Eu sei o nome, eu vou verbalizar, porque o que importa é a verbalização, tá bom? Corpos cetônicos, né? Então, aqui a gente pode fazer tanto via sérica, tanto urinária, que a gente vai ver daqui a pouco, e o eletrocardiograma também, tá bom? Por quê? Porque a falta do potássio nesses pacientes com cetose diabética pode desencadear, né, algum quadro de arritmia ali ou alguma alteração no eletrocardiograma, tá bom? Então, é muito importante a gente pedir essa lista inteira de exames complementares. Então, aqui estão os achados que a gente vai verbalizar. Eu quero que vocês anotem aí, ou depois revisem, né, nesse materialzinho aqui. As alterações de laboratório. Gente, não tem como o INEP trazer para a gente outra alteração de exames aqui, a não ser esses aqui, tá? Então, o paciente ele vai apresentar acidose metabólica. Geralmente, tá? O paciente ele apresenta um anion gap aumentado aqui, tá? Corpos cetônicos aumentados ou cetoinúria, tá? Então, o paciente ele pode apresentar tanto uma cetonemia de 3,0 mols aqui por litro, ou 2 cruzes, né? Ou seja, uma cetoinúria, tá? Na fita do exame de urina, ou uma glicemia sérica aumentada, né? Com hiperglicemia ali, tá? Geralmente maior do que 250, ou algumas literaturas maiores do que 200, tá bom? Tratamento, gente. O primordial é hidratar. Não adianta teimar. Eu preciso hidratar. Mas o potássio, não sei o quê. Para. Eu vi lá, acho que foi até no Enamed, que deu um monte de gente com problema aí, falando, mas tem que dosar primeiro o potássio, que... Certo, gente, a gente tem que dosar o potássio para a gente ver a parte da insulina, né? Terapia ali. Mas o primeiro passo é aquela coisa assim, o paciente chegou, eu pensei em cetose diabética, eu vou hidratar vigorosamente esse paciente, tá? E aí a gente vai hidratar e vai verificar o potássio, tá? Aí o potássio, gente, para o INEP, importa esses valores que eu trouxe para vocês aqui, ó. Tem algumas literaturas que divergem umas 2 pontinhos a mais ali em relação ao do INEP, mas para o INEP é menor do que 3,3, a gente repõe o potássio antes de fazer a insulina terapia, né, regular ali em BIC. Se vier maior que 3,3 até 3,5, a gente vai fazer, aliás, 3,5 não, até 5, a gente vai fazer o potássio junto com a insulina. Se veio maior do que 5 potássio, aí a gente faz apenas a insulina, sem ter que fazer a reposição de potássio, ok? Trouxe para vocês 3 pontos também que a gente tem que verbalizar, tá? Paciente com cetose diabética é paciente grave, tá? Eu sei que na prática a gente não faz isso, porque nem todo hospital tem UTI, mas para o INEP a gente está sempre no melhor hospital, sempre na melhor UBS, então a gente vai mandar para UTI, tá? Unidade de terapia intensiva para paciente com cetose diabética, tá? Vamos fazer monitorização contínua dos sinais vitais, então pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? Temperatura axilar, super importante, oxigênio de pulso, né? E a glicemia capilar, gente, para o paciente com cetose diabética, a gente vai fazer dosagem de 1 em 1 hora, tá? Então, a gente vai ter que fazer destro de 1 em 1 hora, tá bom? À beira-leito ali.
Começou a fazer a hidratação endovenosa. E até o final, de 1 em 1 hora, a gente faz ali o dedinho furado ali para ver como está a glicemia capilar, ok? Esses 3 itens em todas as estações de CAD deve ser verbalizado, ok? Agora vamos passar para o tratamento em si propriamente dito. Aqui eu trouxe a prescrição, porque, na minha humilde opinião, se vier uma CAD, eles vão vir para ser de forma híbrida, ou seja, para vocês, né, escreverem ali na prescrição. E o que não pode faltar na prescrição? Ó, eu deixei desenhado para vocês a prescrição do paciente com cetoacidose diabética, tá? Então, NVO, tá? Ou seja, nada via oral, a gente vai ter que deixar o paciente de jejum, tá? Assim como a gente faz lá na pancreatite, os 2 primeiros itens é essencial, hidratação e nada via oral, tá? Aqui, a gente vai prescrever hidratação com o quê, gente? Solução isotônica. Este nome, solução isotônica, deve ser verbalizado e deve ser prescrito, tá? Solução isotônica. Qualquer uma das duas. Pode ser tanto cloreto de sódio, tá? Que é o nosso famoso soro fisiológico 0,9%, ou o Ringer lactato, ok? E aqui eu trouxe para vocês a quantidade correta. O INEP, né, já trouxe uma CAD na pediatria e eles colocaram 20 ml por quilo, tá? Se eu não me engano, naquela estação tinha dado 400 ml. Lá tinha calculadora para você calcular a hidratação endovenosa, tá? Aqui, nesse caso, eu trouxe só para vocês pensarem, né, na quantidade de quilos. Então, na criança com CAD, a gente faz 20 ml por quilo de soro fisiológico ou Ringer lactato, tá? Se for adulto, logo de cara, independente do quilo, né, de quantos quilos o paciente tem, a gente vai dar de 1 litro a 1 litro e 500 ali, tá? Para o adulto, ok? Tanto de Ringer lactato ou soro fisiológico também. Depois que eu fiz a minha hidratação, né, eu já tinha pedido do laboratório, chegou o meu potássio. E aí a gente vai verificar se eu preciso repor o potássio, tá? Se for menor do que 0,5 ali, né, de potássio, a gente vai ter que fazer a dosagem, a reposição de potássio. Aqui eu trouxe para vocês de 20 a 30 mEq, tá? De cloreto de potássio aqui. E a gente vai colocar a cada 1 litro, tá? De fluido também endovenoso, ok? Então, eu já vou fazer essa diluição ali, tá? De cloreto de potássio com 1 litro de fluido ali endovenoso também, tá bom? Depois que a gente fez a reposição, a gente vai solicitar uma nova, né? Um novo eletrólito ali, um novo potássio sérico, para a gente poder verificar se teve a correção, tá? Por quê? Porque eu só vou iniciar a insulina após o meu potássio estiver normalizado. Se ele, lá na primeira vez que eu solicitei, veio maior do que 5, a gente já faz insulinoterapia regular ali tranquilamente, tá? Insulina é endovenosa, tá? Nesse caso aqui, é a regular e a gente vai ter que fazer ela em BIC, tá? Então, a gente tem que verbalizar. Em bomba de difusão contínua. Qual a dose? 0,1 unidade por quilopeso em bolos e depois 0,1 unidade quilopeso hora, ok? Então, 0,1 em bolos por quilo, depois que passa de hora em hora, a gente vai fazer a mesma quantidade, ok? Esses são os 5 passos que tem que estar escrito na minha prescrição do paciente com cetoacidose diabética. Quais são os meus critérios laboratoriais para eu pensar que o meu paciente melhorou e ele pode ir embora para casa, né? Ou seja, a minha cetonemia, né, a minha cetoacidose ali resolveu, né, ou está resolvendo, tem melhora clínica e eu posso já pensar no paciente ir embora para casa, né, com as orientações. Basicamente, se a glicemia já estiver menor que 200, se a gente pedir né, uma gasometria ali e vier um pH, tanto arterial ou venoso, né, maior do que 7,3, ou seja, já está um pouco, né, ali normalizado, e se o bicarbonato sérico do meu paciente estiver maior do que 18, ok? É isso que eu quero que vocês saibam da cetoacidose diabética. Não tenho que complicar a vida de vocês. Então, primeiro, eu saber a minha clínica, ou seja, ele está com os 4 P's, está com dor abdominal, está prostrado, está cansado, a gente vai pensar em diabetes, aliás, em cetoacidose diabética, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou investigar qual foi o fator desencadeando. Será que o meu paciente estava com alguma infecção que desencadeou? Será que ele estava tomando essa insulina de forma irregular? Ou ele nem estava tomando, né? Ou ele mudou o estilo de alimentação dele e desencadeou uma cetoacidose diabética. Então, essas 3 características, essas 3 formas de desencadear, a gente tem que investigar, ok? E aí, depois disso, a gente vai fazer os exames ali, né, pertinentes, e vai fazer a correção da cetoacidose diabética, ok? Hidratação, faça o potássio se for necessário, dependendo ali se for menor que 5, e
Depois eu faço a insulina regular em BIC, 0,1 por quilo, né, unidade por quilo em lows, e depois 0,1 unidades por quilo por hora. Ok? Alguém está com dúvida em cetose diabética? Quer que eu repita alguma coisa? Gente, o tanto de gente assistindo essa aula, ninguém falando nada. Todo mundo com preguiça. Sem dúvidas, então, né? Vou fazer perguntas para ver se vocês participam. Paciente com cetose diabética, quanto que vai vir minha glicemia sérica? Bora. Tá difícil voltar, né, Ana Júlia? Eu sei que é difícil, mas eu quero que vocês voltem logo, que a prova já está quase chegando. Sem edital ainda, mas na hora que publica edital é rapidinho, chega. Bora, gente. Quanto que vai estar a glicemia do paciente? $250? Ótimo, Bruna. Acima de 250, a gente pode pensar na cetoacidose diabética, ok? E se fosse maior do que 600? O que poderia ser? Do estado hiperesmolar? Isso, estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Exatamente. Deixa eu ver o que mais aqui. Quanto que vai vir o meu potássio para eu fazer a reposição antes da insulina? Quanto que tem que vir o meu potássio sério? Potássio ou lactato? Oi? Potássio ou lactato? Potássio. No caso, acho que seria, se for, estava supondo lactato. Menor que quanto, Sônia? Seria menor que 6. No caso, que eu estava a ter, e não agora da aula. Não. Menor Potássio, menor a 3,5, né? 3,3. De 3,3. Menor do que 3,3, a gente vai fazer a reposição de potássio para depois a insulina. Se for de 3,3 a 5, a gente faz a insulina junto com a reposição de potássio. Se vier maior do que 5, a gente só faz a insulina em BIC, não precisa repor potássio. Ok? Tem razão. 3,5 e 3,6. Tá. Isso. Algumas literaturas falam 3,5, tá? Mas para o INEP, a vez que ele já cobrou nessa cetose, ele cobra 3,5 ou 3,3, tá bom? É igual a glicemia também, teve alguns, parece que teve uma atualização que agora é maior que 200, né? Perfeito, Adriana. Maior do que 200 é o que a gente já tem na nova atualização, mas para o INEP, 250 ali geralmente vai vir, tá bom? Para não ter margem para erros. Agora, se vier maior do que 600, gente, exclui. Ah, mas ele está com a clínica de cetoacidose diabética. Não tem como, tá? Acima de 600, ele está entrando em coma, porque é literalmente o mel percorrendo nas veias dele ali, tá? Então, tem que pensar em coma, em estado hiperosmolar e hiperglicêmico, tá bom? Acho que foi isso, os meus 2 temas. Alguém mais tem dúvida? Vamos fazer a última pergunta, então, para a gente ir para o próximo tema. Quanto de solução isotônica eu vou dar para a criança na reposição volêmica da cetoacidose? 20 mililitros 20 ml por quilopeso. por quilo-peso. E se for um adulto, eu já estou autorizada a fazer quanto? 1 litro a 1,5. Exato. E quais são os critérios laboratoriais para eu mandar esse paciente embora? Para falar assim, não, essa cetoacidose melhorou. Glicemia menor de 200 miligramas por decilitro, o pH vai ser maior de 7,3 e o bicarbonato maior igual a 18, ainda equivalente. Perfeito. E quanto que é a dosagem da minha insulina em BIC que eu vou ter que fazer? É 0,1. 0,1 Unidades por quilo. unidade por quilo.
E depois 0,1 unidade por quilo por hora. Por hora, perfeito. É isso aí, tá vendo? Vocês sabem? Gente, foi isso. Agora vamos para o próximo tema com o Dr. Marco. Boa noite a todos. Sabadão, igual a Bruna disse, tá difícil de voltar. Eu não entendi. Não. E muita gente acho que nem voltou ainda, né? O povo tá tudo de férias ainda. Esse Férias do cronograma de virada pegou muita gente mesmo. Pegou. Mas Fazer o que a gente não não sabe nem quando vai ser a prova ainda. Exatamente. A gente não tem descanso, a Revalidando não tem um dia de paz. Pois é, Ana Júlia lembrando aí, realmente. Então, assim, pessoal, basicamente, né, a gente sabe que cada um volta no seu ritmo, como o Auro comentou ali, tô achando que em julho, a segunda fase, Ana Júlia? Acho que março, hein? Não, Deus me livre, em julho, é em março, gente. Acho que março. Até semana que vem sai esse edital, não tem como ser depois, não. Você acha que não? Conversa com o INEP. Não tem não, porque eles têm que fazer a próxima teórica. Próxima teórica, eles não podem enrolar. Quem define que pode, que não pode. Não. Mas realmente, eu acho que vai ser março ou antes, tá? Eu acho que março ou antes. Eu não duvido nada, gente, do INEP, de verdade. Depois que eles fizeram agora. Exatamente. Então, assim, mas é aquilo, tá, pessoal? O importante é participar, tá sempre revisando alguma coisa, informação básica que seja, revisão do Instagram ali. Segue páginas que falem de Revalida para... Estou ali mexendo no Instagram, passou informação interessante que vai fixar na sua mente. De tanto que você enjoa de ver. Eu gosto de falar que muitas das vezes a pessoa fala assim, não vou participar de tal live ali, ou não vou revisar tal assunto porque eu já sei. Se você não ficar e fizer repetição, né, do conteúdo, você vai esquecer. Então, esse que é o acompanhamento aí por Revalida, né, manter aquilo que a gente já sabe e agregar o que a gente está errando, corrigir o que a gente está errando e agregar aquilo que a gente tem de informação a mais, certo? Então, assim, o que eu falei com o Auro, com esse com a Verônica também, o nosso objetivo aqui é qualquer informação que seja, que possa agregar para vocês, independente de que vocês estiverem fazendo no momento, tá? De alguma forma aí poder agregar para vocês, assim, algumas informações teóricas aplicadas na prática, né? Como o colega já passou os outros temas aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu achei interessante aqui a gente conversar sobre, né? Igual eu tô falando, conversar sobre, imaginar uma possibilidade. Porque na prévia ali da prova, curso que eu fiz, algumas pessoas apostavam no tema, ainda que eu acho um pouco mais... Acho difícil cair, tá? Mas a gente tem que estar preparado para as diferentes situações, e a ideia do Tiratema é essa, tá? Abordar algumas situações muito comuns e outras também que a gente pode negligenciar ali na hora dos estudos, tá? Então, se tratando de puericultura, falando sobre o tema de hoje de displasia do quadril, né? Do desenvolvimento do quadril, que antigamente a gente falava de luxação congênita do quadril, porém mudou agora para displasia do desenvolvimento do quadril, porque engloba qualquer alteração ali, e o importante é saber fazer as manobras ali do exame físico, tá? E o que a gente pode agregar aqui nesse caso? Na estação de puericultura, quando eu verbalizar sobre o exame físico, sempre solicitar, então, Barlow e Ortolani a partir de agora, tá? Porque é isso que está ali no Cielo, tá? No artigo da Cielo Brasil, que fala sobre displasia e desenvolvimento do quadril. Tá, então, como eu disse, tá, a ideia aqui é agregar com algumas informações, assim como é importante para a gente, para quem tipo, tem que fazer prova teórica, de alguma forma também, esse conteúdo teórico, ele vai ajudar vocês na prova de residência que vocês vão realizar após a aprovação agora no Revalida, tá? Mas, assim, sempre ficar atento, porque a qualquer momento sai esse edital, e da mesma forma que o INEP, ele pode adiar, postergar isso para depois, ele também pode adiantar no modelo dele, tá? Então, assim, ele pode vir em 30 dias, pode vir em 60, pode vir em 90, a gente não sabe, né? Infelizmente, está imprevisível ultimamente, tá? Então, vamos lá. Sobre displasia e desenvolvimento do quadril, tá? Basicamente, ele é algo que pode ser detectado como rastreio, tá? No exame físico da criança. Pode ser no alojamento conjunto, pode ser também numa consulta de puericultura ali nos estágios iniciais da criança. Como diz, né, a nossa fonte, a situação ideal é que esse exame seja feito ainda no berçário, tá? Alojamento conjunto, ou nos primeiros dias de vida, tanto nos recém-nascidos, bebês, e o diagnóstico é eminentemente clínico e realizado com as manobras de Ortolani e Barlow. Porém, a gente complementa ali com alguns exames de imagem complementares que a gente vai passar, que vocês vão ver que os específicos, né, que é o que a gente gosta de passar para vocês, é algo bem direto, bem direcionado, tá?
Por que eu trouxe os fatores de risco? A revisão toda teórica? Não. É para a gente enxergar como seria a estação. Tá? O que eu teria de informação ali na leitura do script que poderia ajudar, por exemplo, ao eu entender que a estação quer isso, né? Mas apostando no tema, né, pensando no tema de displasia e desenvolvimento do quadril, acredito que a estação já deixaria bem claro também para vocês que ela quer essas manobras específicas, tá? Então, assim, queixa dificilmente vai ter, certo? Mas ela teria que, de alguma forma, deixar claro para vocês que teria isso. Então, o que eu falo para vocês a partir de agora? Poderia ser uma estação ali para vocês realizarem as mesmas manobras ali de exame, perdão, manobras não, mas o exame físico da criança com perímetro cefálico, né, com a estatura, né, que a gente tem aquela réguazinha que a gente usa deitado, aquela revisão toda de puericultura tem que estar em dia, porque ela pode vir ali, e no momento que você verbalizar que vai realizar a manobra de Barlow e Ortolani, que é rotineira, tá, no caso ali, como diz ainda no berçário, para verificar se há displasia congênita do quadril, eles te darem um card ou ter algum gatilho sobre seguir a conduta a partir daí, ou te passar o impresso só se você verbalizar que realizou a manobra de Barlow e Ortolani. Às vezes nem é para você executar, tá? Às vezes só falar que você realizou, eles vão te dar o impresso ali no exame físico, vai constar lá que pode ter tido alguma alteração ali ao realizar a manobra, ok? Então, assim, como que eu vou enxergar o que pode vir de informação? Né, que é uma criança do sexo feminino, branca, que a mãe dela é o primeiro parto da mãe, que ela é jovem, tá? Que a apresentação foi pélvica, tudo isso a gente vê em antecedentes ali do parto, né, da criança, que pode estar na caderneta, inclusive, ok? Então, se já teve uma história familiar, acho pouco provável que a gente tenha que incluir isso na nossa anamnese, porque não caberia uma anamnese tão extensa, seria mais de exame físico. E o recém-nascido com maiores pesos e alturas, com deformidades nos pés ou na coluna vertebral. Mas, basicamente, não tem muita informação, mas se vier ali que foi uma criança ali, parto pélvico, mãe jovem, primípara, raça branca, sexo feminino. Algo muito ainda inespecífico, né, para a gente poder imaginar. Mas eu trouxe aqui só para a gente tentar enxergar como seria a estação, como nunca caiu, né, mas basicamente, estar em dia com a puericultura, exame físico de puericultura, né, como realizar perímetro cefálico, né, estatura da criança, o peso, né, igual já caiu para a gente. Então, poderia vir ali e incluir a manobra de Barlow e Ortolani, e aí sim, se eu tenho um gatilho ou no impresso vir alteração, perfeito? Então, como eu disse aqui, a situação é que seja realizada ainda nos primeiros dias de vida da criança, para a gente detectar se há alguma displasia, ou seja, alguma alteração do desenvolvimento do quadril da criança. E, geralmente, a gente tem que imaginar na cabeça do fêmur, né, no acetábulo, ali algum deslocamento, que vocês sabem, né, nós sabemos que ali pode ocorrer várias intercorrências durante o parto, às vezes uma manobra médica inadequada, né, um parto realizado de uma maneira inadequada, que pode ocorrer o deslocamento do fêmur da criança ali, né, e gerar uma displasia de desenvolvimento do quadril, tá? Então, basicamente, só para enxergar, eu trouxe fatores de risco para a gente, mas o que eu quero focar aqui? Sobre as manobras do exame físico, tá? Para displasia do desenvolvimento do quadril, certo? Saber verbalizar. Poderia vir nas minhas tarefas, tá? Realize a manobra de Barlow e Ortolani, tá? Que, como eu disse para vocês, nos primeiros dias de vida, é rotineiro que a gente realiza, tá? Para avaliar a displasia congênita, displasia do desenvolvimento do quadril, perfeito? Antes de tudo, tá? Eu vou falar aqui em forma de verbalização, que é o que a gente faz na prova, e o que pontua é o que a gente verbaliza, tá? Não é o que a gente pensa. Então, assim, ainda que você saiba fazer, você tem que saber verbalizar. Saber fazer não significa saber verbalizar. Porque, às vezes, a gente sabe fazer, né? Mas não tem dificuldades para verbalizar, ok? Então, como que eu vou verbalizar? Mas sempre deixando claro, a revisão, um videozinho, tá? Tem um videozinho no YouTube muito curtinho ali, sobre o médico de família e comunidade, que mostra bem direitinho e ele verbaliza quando ele está realizando a manobra, certo? E assim, não seria muito difícil para o INEP disponibilizar para vocês um boneco ali de uma criancinha, né? De um RN, para você realizar as manobras e verbalizar. Então, a ideia é que vocês saibam verbalizar, né? E também executar. Porque assim, como eu disse, saber realizar não é saber verbalizar. E a gente tem que treinar a verbalização. Perfeito? Então, como que eu executaria? Lógico, com a higienização prévia, né? Vou aquecer as mãos, se trata de um RN, eu vou controlar a temperatura do ambiente, né? Vou pedir permissão para a mãe da criança, aquilo que a gente já faz.
tá? Ou seja, uma estação quase toda de exame físico aqui nesse contexto, tá? De verbalização do exame físico. Mas, como eu disse para vocês, poderia vir com todas aquelas ali de perímetro cefálico, né, estatura, peso, realizar toda essa esquematização aí até chegar no Barlow e Ortolani, perfeito? Então, como que a gente teria que verbalizar isso? Teria que contextualizar, tá? Para verificar se há uma displasia, né, uma alteração ali na formação do quadril, vou realizar as manobras de Barlow e Ortolani. O nome delas pontua, né? Viria ali no padrão esperado de prova, queria realizar manobras de Barlow e Ortolani. Então, seria a minha contextualização, tá? E para que serve? Só informação adicional. Mas o que é obrigatório? Dizer que vai realizar as manobras e o nome das manobras, tá? E ela é indicada para o rastreio de displasia de desenvolvimento do quadril, especialmente para recém-nascidos e lactentes, perdão. Então, agora eu vou posicionar o paciente, tá? Mãos previamente aquecidas, higienizadas. O exame será feito com o paciente em decúbito dorsal, em superfície plana, mantendo o bebê calmo e relaxado, tá? Mas, se eu lembrar do decúbito dorsal e que essa criança tem que estar na superfície plana, já é o suficiente para a gente, tá? É porque a questão do bebê calmo e relaxado pode interferir, porque durante a manobra ali, um dos gatilhos, né, para ser positivo, é escutar um estalido ali, um claque que fala, ok? Então, o exame será feito com o paciente deitado numa superfície plana para que eu possa realizar essas manobras, tá? Então, se eu contextualizei, eu verbalizei o posicionamento da criança, né? Aí eu vou verbalizar como que eu faço cada uma, certo? Então, após a contextualização, eu tenho que verbalizar que eu vou realizar, então, inicialmente, a manobra de Barlow. O materialzinho que a gente manda para vocês, tá? Como eu disse, e disse das outras vezes, serve muito para revisão, tá? Tudo fontes confiáveis, isso evita aí o tempo de vocês terem que procurar todo o material, fazer uma leitura completa, fazer o resumo de vocês. Eu acredito que é bem válido e ajuda bastante, tá? Então, a manobra de Barlow, basicamente, né, ali é para ver se o quadril ele é instável ou se ele é luxável, tá? Então, eu realizo para ver estabilidade, instabilidade do quadril, o outro, o Ortolani, eu realizo para ver se é redutível ou não, tá? Mas o foco aqui é saber verbalizar como que eu faço cada uma das manobras, certo? No nosso material aqui que eu coloquei para vocês, tem uma forma de verbalização, mas lembrando, não é para decorar, tá? É só para entender, a verbalização é com suas palavras, desde que estejam incluídos os principais termos, onde eu principalmente, eu gosto de destacar aqui em vermelho para vocês, tá? Mas não é para decorar, né, assim, que tem que ser desse jeito, tá? É da maneira que eu sei verbalizar, desde que eu saiba verbalizar de forma completa com os principais pontos, eu vou pontuar no dia da prova, tá? Então, com o bebê previamente posicionado, eu preciso flexionar os quadris e joelhos a aproximadamente 90 graus. Tá? O INEP gosta muito do 90 graus, ou se dizer, né? Porque a verbalização vai pontuar, então ainda que eu faça ali, né, que eu posicione, igual tá na imagem aí do profissional de saúde que posiciona ali a 90 graus, mas eu não verbalizo 90 graus para o INEP, eu não vou pontuar. Então, assim, por isso que eu falo, são os principais pontos que a gente tem que verbalizar, tá? Então, eu vou flexionar tanto o joelho e o quadril, e eu posiciono ali a 90 graus, tá? Então, previamente flexionado, eu vou posicionar o polegar na face interna e os demais dedos, né, aqui diz na face lateral, mas basicamente aqui o indicador e o dedo maior eu posiciono na face externa da coxa, tá? Eu seguro assim, né, como se estivesse aqui apontado em direção ao bebê. E o que é mais importante aqui para verbalizar? Que eu vou realizar uma pressão suave anteroposterior, tá? Essa é a manobra de Barlow. Então, realizo uma adução suave do quadril, tá? A adução também seria importante, porque no Barlow eu tenho uma adução. O que a gente tem dificuldade, pelo menos eu tinha, né, de entender a diferença de adução e abdução, tá? Então, a partir do momento que eu passei a pensar que a abdução me lembra abduzir, ser abduzido por um OVNI, vai me levar para longe, né? Então, a abdução, né, levar para longe, então é afastar da linha média, né? E a adução é eu aproximar da linha média. Então, basicamente, eu tenho que verbalizar que eu vou realizar uma adução suave do quadril, tá? Aproximando a linha média, mas basicamente você tem que verbalizar como você está posicionando ali, né, a perninha da criança para poder realizar o exame com suas palavras, mas que tem os principais termos ali que eles exigem, tá? Então, a partir daí, a minha fase ativa da manobra, tá? Eu realizo pressionando de forma anteroposterior. Sempre lembrando, eu tenho uma mão ativa e uma mão passiva.
Isso não é obrigatório, tá? Mas para que eu lembre, eu posso essa mão passiva apoiar aqui sobre a região pélvica do paciente para dar uma estabilidade maior. Então, eu apoio essa mão aqui e com a outra eu vou e pressiono sobre o trocânter ali de forma anteroposterior da criança, tá? E realizo verbalizar, que vai realizar em ambos os membros inferiores, tá? Então, basicamente, realizo uma adução suave do quadril associada a uma pressão posterior, direcionando a cabeça do fêmur posteriormente, tá? É considerado positivo quando tem a sensação de um som de um clank, que seja, né? Mas assim, um estalido, se ouvir um estalido, a gente considera que a manobra foi positiva. E o que isso significa? Que o quadril ele é instável ou luxável, certo? Então, se eu realizei o Barlow, né, basicamente eu tenho que saber verbalizar como posicionar minhas mãos sobre as perninhas e o quadril da criança, né? O movimento ativo anteroposterior, tá? E que essa manobra é de forma aduzida, tá? Próxima à linha média. Então, aí eu verbalizo quando que é positivo, se eu escuto ali um estalido, tá? Então, se eu concluo a manobra de Barlow, eu vou realizar a Ortolani, tá? Só um minutinho. Tá. Então, Barlow concluído, certo? Aí eu vou, lógico, eu vou verbalizar o Ortolani antes de receber o meu impresso ali, para verificar se foi positivo ou negativo cada uma das manobras, certo? Então, eu vou verbalizar o Ortolani sempre em conjunto. Tá? Outra coisa, mais uma vez reforçando, a ideia é incluir a verbalização do Barlow e Ortolani em RN, tá? No exame físico do RN, às vezes vir pedindo para mim realizar manobra, às vezes só eu solicitar as manobras ali. Então vamos incluir isso daí no exame físico de RN, tá? E o Ortolani, como que eu posso verbalizar? Basicamente, mesma coisa, flexiono inicialmente as perninhas e os joelhos ali a 90 graus, tá? Posiciono novamente o polegar na face medial da coxa e os demais dedos na face lateral, certo? Posicionado sobre os trocânteres maiores. E aí eu vou realizar uma abdução. Então, os termos adução e abdução, ou aproximação da linha média ou afastamento da linha média, são itens a serem pontuados, tá? Então, os termos corretos é o que pontua, tá? Não é verbalização decorada. Então, da sua forma, porém, com os termos-chave ali, que é o que pontua. Então, abdução lenta e progressiva do quadril associada a uma elevação anterior da cabeça do fêmur. Então, aqui na face interna, aqui na face posterior, eu vou realizar esse movimento, mas sempre com uma pressão aqui da face externa da coxa, eu faço uma pressão sobre o trocânter para tentar reduzir essa luxação, certo? E ela é considerado positivo quando ocorre mais uma vez o mesmo estalido ali palpável ou audível, que representa a redução. Então, Barlow é uma manobra para verificar se é luxável ou não, e Ortolani para ver se é redutível ou não, certo? Então, eu tenho que saber verbalizar as manobras de Ortolani, porque pode vir como tarefa, certo? E a partir daí eu tenho um impresso me dizendo se foi positivo ou se foi negativo. Sendo positivo, nós temos que complementar a nossa avaliação. Sempre lembrando que o diagnóstico é clínico. Eu já fecho ali o meu diagnóstico, já oriento a mãe sobre, olha, após a avaliação física, né, o exame físico, eu verifiquei que há uma displasia do desenvolvimento de quadril. Pontuação, tá? Item a ser pontuado, verbalizar o diagnóstico. Então, verbalizei esse diagnóstico. A partir daí poderia vir aquela dúvida. Ai, meu Deus, doutor, meu filho não vai andar, isso é grave, não é. Tá? E aí é a hora da gente saber responder que a detecção precoce e o tratamento adequado resolve totalmente o problema da criança. Tá? Então, sim, tem resolução completa os quadros de displasia, desenvolvimento do quadril, desde que diagnosticado de forma precoce e da forma adequada. Tá? Basicamente, vou solicitar exames de imagem, tá? Após o exame físico positivo, tanto para Barlow como Ortolani, né? Então, solicito uma ultrassonografia do quadril ou uma tomografia axial computadorizada do quadril, que eu sugiro solicitar os dois, tá? Então, vou solicitar uma ultrassonografia do quadril e também uma tomografia axial computadorizada do quadril, tá? Única coisa que não há evidência é sobre radiografia. Nesses casos, seria a partir ali de, se eu não me engano, uma certa idade, perdão, não lembro qual, teria utilidade. Inicialmente, nas primeiras fases da vida, não tem utilidade a radiografia para avaliar a displasia e desenvolvimento do quadril. Então, seria, solicito uma ultrassonografia do quadril, uma tomografia axial computadorizada do quadril para avaliar a displasia e desenvolvimento do quadril, tá? E, geralmente, esses exames vêm com laudo, tá? Até nos arquivos ali nem destacam muito a importância de saber interpretar. Então, vai vir com laudo e vai confirmar o seu diagnóstico.
Dito isso, né, eu tenho que saber tratar, certo? E como que eu realizo o tratamento? Se é uma criança até os 3 meses de vida, eu só tenho que verbalizar ali um suspensório de Pavlik, tá? E se ele tem mais de 3 anos de vida, que até a idade da marcha, que é geralmente de 12 a 18 meses, ele usa, então, uma redução, a gente vai realizar uma redução fechada, tá? Ou aberta, e a imobilização com um gesso, um aparelho gessado pelvipodálico. Aí, basicamente, o que eu quero passar para vocês? Isso é conhecimento a mais, tá? Isso aí é para a gente ser, entre aspas, soberbo no conhecimento. Mas o que teria que ter de conduta aqui? Encaminhar ao ortopedista, tá? Eu dizer como que seria o tratamento, seria só uma complementação. Por quê? Porque me sobra tempo na estação, né? Então, vou tirar as dúvidas da paciente, né? Pode ser que teriam mais, mas basicamente não há muita coisa a destacar. E ele realizaria um encaminhamento para o ortopedista. E aí me sobrou tempo, vou verbalizar, tá? Se é até 3 meses de vida, pode utilizar o suspensório de Pavlik, né? Isso demonstra conhecimento e pode pontuar ou não, tá? Ou talvez vir a pergunta do próprio paciente sobre como vai ser esse tratamento. E você dizer ali que vai ser uso de órtese no geral, tá? Que seria algo ali só para poder estabilizar a articulação, mas de forma mais específica, o suspensório de Pavlik, até 3 meses. Mas, se eu sei que tem que encaminhar o ortopedista, é o geralzão, tá? Eu só estou falando de conhecimento adicional. Então, sei realizar as manobras de Barlow e Ortolani, identifico se é positivo ou negativo, solicito ultrassonografia do quadril e tomografia do quadril, pontuo exame de imagem, pontuo ali no exame físico, também vou pontuar na conduta, basicamente por encaminhar ao ortopedista, tá? Mais conhecimento aí adicional seria saber o que realizar em etária aí, se é até 3 meses, ou se tem mais de 3 meses, tá? Eu até fiquei ali na dúvida, né? Por exemplo, se é um paciente que tem até a idade da marcha, eu fiquei em dúvida, né? Então, é definido como, assim, por volta dos 12 meses, tá? E a gente só avalia a alteração da marcha a partir dos 18 meses, tá? Então, qual que é o feedback que eu quero passar aqui para vocês, a ideia que eu quero passar para vocês? É um tema incomum, tá? Não acho, assim, que seja bem possível de cair, tá? Mas, numa estação de puericultura, onde eu simplesmente verbalizo o que vou realizar e vendo impresso uma alteração, eu tenho que saber conduzir, porque puericultura sempre vem, né? Então, no exame físico ali, se eu realizei Barlow e Ortolani, pelo menos por verbalizar que eu solicitei isso, depois vai vir a alteração, eu saber o que fazer diante da alteração, vai ser assim, uma estação para pontuar muito, né? Que vai me ajudar no extra na pontuação ali, porque eu não vou me perder, e é um tema que a gente negligencia aí nos estudos diários. Saber como realizar Barlow e Ortolani, identificar se é positivo ou negativo, para que serve cada uma, tá? A partir dos resultados, solicitar os exames adequados, radiografia não me serve, ultrassonografia do quadril e uma tomografia axial computadorizada do quadril, tá? E também a conduta, basicamente, encaminhar ao ortopedista e saber tirar a dúvida da mãe, que com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a resolução do quadro. E o tratamento geralmente é baseado em órtese, tá? Estabilização da articulação até correção. Existem ali sinais tardios, tá? Que não convém ao quadro aqui dentro de puericultura, né? Sinal de Galease, onde a gente compara ali a altura ali dos joelhos da criança após flexionar as pernas, mas aí já é numa fase mais tardia, onde muda até a questão do tratamento. E, como diz o material da Cielo Brasil, em teoria não deveria existir esse diagnóstico tardio, porque o diagnóstico ele é precoce, né? E ele é importante para melhor prognóstico. Então, o importante é saber aí nas primeiras fases da vida, tanto no neonato ali, quanto a criança lactente, tá? Então, um tema, assim, um pouco mais incomum, mas que pode deixar a gente, assim, com conhecimento adicional. Eu gosto de falar para o pessoal aí durante a mentoria, tá? Eu tive com alguns eu acho que eu nem cheguei a reunir, né? Eu gosto de falar que a gente está no estágio de adquirir, né, conhecimentos, verbalizações, só adicionar, ajustar e agregar conhecimento, tá? Porque todos já sabem como realizar cada estação, o que incluir, como estudar a teoria e botar em prática, né? Então, os ajustes finais que a gente tem aqui de mentoria basicamente correções pontuais, tá? Ontem mesmo eu tive a mentoria com os colegas e falei para eles que algumas verbalizações nem é por falta de saber, mas assim, que a gente esquece de verbalizar coisas pontuais, né? Então, a gente estaria atrasado aqui se a gente tivesse que fazer ajuste de anamnese, né, ajuste de exame físico ali, não, e está todo mundo já no estágio bem avançado,
já sabe o que fazer, como fazer. Mas o único conselho que eu dou é não esqueçam, tá? Todo tempo é tempo ganho. Tema, mesmo que você domine, realize novamente, tá? Acompanhe, se você gosta de assistir lives, gosta de realizar conteúdos por videoaulas, revisem conteúdo que também vocês tenham domínio. Porque evolução é isso, é manter o que eu sei, né? Eu corrigir o que eu errei e agregar conhecimento a partir daí, tá? Sei que é um tema, assim, que às vezes a gente deixa de lado, pode não haver muitas dúvidas, mas caso haja, pode perguntar para a gente aí, tá? Porque eu mesmo revisei recente, agora principalmente para poder passar para vocês, mas é um tema que eu me preocupei em chegar preparado. Para o INEP, já imaginando ali que poderia ser uma das coisas absurdas que geralmente cai. Mas 8, como eu digo para vocês, 8 a 9 estações ali são dentro do esperado, tá? Se tiver alguma dúvida, já pode abrir o microfone e falar enquanto eu vou fechando aqui para vocês. Basicamente, o nosso último tira-teima aqui, tá? Eu queria fechar aqui dizendo para vocês o seguinte, é um modelo novo, tá? A gente começou com um projeto, eu espero ter, assim, agregado de alguma forma para vocês. A gente sabe que o cronograma pegando esse final de ano aí, ficou meio que inadequado para algumas pessoas, a gente vai fazer alguns ajustes, sempre melhorar, a gente está acumulando um material bem bacana para ajudar próximas pessoas, tá? Mas, assim, é bem satisfatório ver a evolução da maioria, assim, de todos, basicamente, tem uma evolução muito boa, e a gente espera, assim, que tenhamos bons resultados, tá? A gente preocupou realmente, a gente conversava nos grupos todos os dias, como a gente podia ajudar numa área, na outra, o colega tinha dificuldade nisso, naquilo, tá? A gente sabe que o tempo é curto também para a gente ajustar tudo, mas a gente espera ter agregado de alguma forma aí para vocês durante esses dias de tira-teima, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o tema? Como executar a estação? Vou dar uma oportunidade para vocês. Acho que a maioria está cansada. Pode estar até viajando ainda, né? Hoje, dia 3, geralmente o pessoal viaja antes do Réveillon, fica um tempo a mais, né? Mas a gente vai estar acompanhando vocês aí por redes sociais, vai estar sempre postando muita coisa. Semana que vem a gente tem algumas reuniões para fazer ainda sobre temas, né? Dar algumas orientações. Mas, basicamente, de conselho que eu deixo para vocês, como eu realizei a prova, fui aprovado, o método é esse, tá? Apliquem isso, continuem treinando incansavelmente. Tá, vai ser difícil, ter ansiedade aí de sair edital, depois a ansiedade da prova, mas é muito satisfatório, tá? Eu garanto para vocês que é muito satisfatório, ok? Não temos dúvidas, não temos comentários. No caso de quando a gente vai fazer o exame físico na pré-cultura, quando vamos verbalizar que vamos a lavar as mãos, vamos paramentar, isso que nós... No caso, você não é necessário paramentar, se a gente vai lavar as mãos e aquecer as mãos. Não, é isso, basicamente, a verbalização do exame físico, no geral, né, aquelas pessoas que... Eu até dei uma dica esses dias agora recente, né, sobre a colocação da máscara, porque às vezes é um motivo de consulta respiratório, né, então a gente inclui isso daí, mas o padrão é higienizar as mãos, calçar as luvas. Então, colocação de máscara seria importante, por exemplo, no tuberculose. Só que como eu não tenho esse padrão de verbalização ainda na cabeça, eu vou esquecer e pode pontuar, às vezes pode pontuar. Mas no exame físico do geral de puericultura, né, higienizar as mãos, às vezes nem calçar as luvas, mas aquecer as mãos, né, para ter contato, porque no exame físico às vezes eu tenho que verificar a temperatura. Mas o fato de falar que você calçou luvas pode vir na pontuação, né, ainda que a gente ache absurdo. Então, assim, não perderia ponto se eu verbalizasse. Então, higienizar as mãos, aquecê-las, calçar luvas, tá? Então, ainda que não mude o aquecer ou não, isso não teria tanta lógica, mas o profissionalismo, tá? Então, só colocar a máscara também, eu acho que seria importante a gente sempre adequar aí na verbalização por conta do motivo de consulta respiratória. Porque a gente, às vezes, não raciocina, né? É tosse, né? E pode ser uma tuberculose, por exemplo. Provavelmente vai vir no nosso padrão esperado de prova ali que a gente utilizou máscara para atender um paciente que estava tossindo na nossa frente. Outra coisa, colocação de luva, vamos ter uma parte de raciocínio clínico. A gente geralmente faz palpação, por exemplo, com luva, ou uma percussão, não faz. Então, o que acontece? Eu vou calçar a minha luva lá na minha paramentação se eu vou fazer, por exemplo, um toque retal, um toque vaginal bimanual, algum procedimento, entendeu? Então, exame físico, a gente não vai utilizar
luva, tá? De procedimento para poder fazer, tá bom? Porque atrapalha tanto a sensibilidade, né, do nosso tato, tanto numa possível percussão, né? Imagina eu percutir lá o meu dedo indicador em cima de uma luva, vai atrapalhar a questão do som, tá? Então, exame físico, eu só vou calçar as minhas luvas durante a paramentação se eu fazer toque vaginal ou toque retal, ok? Ou algum pequeno procedimento. Tá. Como tudo, fala. Na dúvida, fala. Você não vai perder ponto por não falar. Você vai perder ponto se você não falar. Tá bom? Outra coisa que eu queria acrescentar aqui em relação a esse tema, né? Eu acho que ortopedia pediátrica são temas, assim, um pouco mais complexos, mas é igual a cirurgia pediátrica, tá? O INEP gosta. O INEP acaba que pode trazer na prova prática, né? Ele já trouxe aí, né, bastante cirurgia pediátrica na prova prática, já trouxe nefrologia pediátrica, né, puericultura, então por que não agora vir um tema, né, de ortopedia, né? Então a gente tem que saber dessa displasia que o Marcos falou, né, da questão do rastreamento da puericultura. É importante a necrose de cabeça de fêmur, né, a questão de claudicação no paciente ali de 8 a 15 anos, 14 anos ali, né, aquela, como é que é o nome daquela outra displasia? Epifisiólise, né, que escorrega, né, a cabeça do fêmur também para fora do acetábulo. É muito importante, né, na questão do paciente com sobrepeso, obesidade, né. Então, essas 3, pelo menos, de ortopedia, eu queria que vocês, né, treinassem aí. Óbvio que são temas que vocês vão treinar e perder tempo depois que vocês fizeram o beabá do INEP, né? Abdômen agudo, aqueles temas mais tradicionais. Vocês não vão estudar temas de ortopedia pediátrica, por exemplo, antes de finalizar toda a parte de puericultura, toda a parte de vacinação, né? De cirurgia pediátrica, que é beabá do INEP. Vocês não vão estudar agora esses temas. Agora, terminou todos os temas principais, aí sim parte para os temas mais complexos igual esses aqui, tá bom? Exatamente, igual você falou aí, eu só sugiro justamente para virar hábito, né? Realmente a gente acha um absurdo, né? Vou calçar uma luva aqui para realizar esse tipo de procedimento, mas só para virar hábito porque não pontua negativo, né? Então, tipo assim, eu sempre lembrar ali, não custaria nada, mas realmente a observação que ele fez ali é importante. Claro que no exame físico, se eu quero verificar a temperatura, eu colocar a luva, eu não vou verificar da forma correta. Mas perfeito. Então, basicamente, né, só para concluir, acho que o Auro tem algumas ressalvas aí para vocês. A gente tentou aqui pensar em temas, tá? A gente espera, inclusive, que tenha acertado algum aí que possa vir para a prova, né? De tantos temas que a gente passou aqui, acredito que a maioria vem, pelo menos 5, 6, 7 do que a gente falou, e de tanto de estações, de tira-temas, com certeza vai vir para a prova, tá? Porque a gente elabora estações aí baseadas em epidemiologia, temas comuns, né? Tudo aquilo que é importante para a gente para o dia a dia.